Boa noite, meninas. Boa noite, Joel, Matiene, Leide, que já estão aqui. Os demais vão entrar ao longo da aula. Tem mais alguém que está já testado, não li lá no grupo, mas enfim. Por enquanto, as aulas são online, tá? Por enquanto. Aparentemente, a partir do dia 3 já passa a ser presencial, mas essa data do dia 3 é para o ensino básico. Nós ainda não recebemos uma orientação oficial, então a gente deve aguardar. A gente trabalha com a data do dia 3, mas a gente tem que aguardar a orientação oficial, né? Porque o que vale mesmo é a oficial, tá? Então, por enquanto, a gente trabalha com essa hipótese, tá bom? Então, fiquem acalmem o coração, vi agora na hora que eu fui passar a mensagem no grupo de vocês. Bom, hoje nós iremos dar prosseguimento à disciplina de corpo e movimento, mas antes nós temos alguns recados, né? Só para relembrar, hoje é o último dia de postagem da entrega do estágio, né? Lucas, eu não sei se meu estágio está bom, não tem problema. Vocês postem. Se tiver algum tipo de problema no trabalho, ele vai retornar em novembro para ser repostado, né? Tem a data da recuperação. Então, fiquem despreocupadas em relação a isso. Na próxima semana, nós teremos também, além da prova dessa disciplina de corpo e movimento, a gente vai ter... um segundo. Nós teremos a entrega do projeto integrado em grupo, tá? A entrega também, a primeira entrega. Lembrando que depois da primeira entrega pode ser que seja necessário refazer alguma coisa, tem a recuperação também, tá? Então, só para lembrar que na semana que vem não terá aula ao vivo, síncrono, né? A aula será gravada, né? Então, vocês fiquem despreocupadas, fiquem focadas exclusivamente em realizar a prova. Tá? Quem quiser vir fazer a prova aqui pode também. A prova é online, tá? Então a prova não é presencial, então fiquem despreocupadas. E é isso, tá? Mas Lucas, a gente vai para a semana que vem voltar uma aula, né? De corpo e movimento. Isso mesmo, vai voltar uma aula. Essa aula será disponibilizada na próxima sexta-feira, agora, para vocês, a partir das 19 horas, tá bom? Eu vou passar o link provavelmente ao longo do dia, ao longo da sexta-feira para vocês, mas a aula mesmo ela fica só disponível apenas às 19 horas, tá bom? Então fiquem despreocupadas que ela é aquela aula que seria da semana passada, que não pude vir, né, por motivos de saúde, tá? Então, é isso. Deixa eu ver o que mais. E é isso. Então, vamos começar a nossa disciplina de corpo e movimento. Hoje nós vamos ver a dança como brincadeira na cultura brasileira, né? A gente sabe que um dos elementos mais fáceis da nossa cultura, além, obviamente, da musicalidade, da musicalidade, da profusão de cores nas nossas manifestações artísticas, é também a dança, né? E a dança, ela pode ser um elemento que deve ser explorado desde quando a pessoa está entrando ainda lá na educação infantil, né? Então, hoje a gente vai ver a dança como brincadeira, né? A gente vai explorar e conhecer o movimento em todas as suas dimensões, traduzido em manifestações culturais, tendo a dança como brincadeira na cultura popular brasileira. Então, a gente vai ver o bumba meu boi, o cavalo marinho, o frevo, o maracatu, a ciranda, a dança, tudo isso na escola, né? Bom, quais as manifestações artísticas e culturais que vocês conhecem aqui na nossa região, né? Vocês têm ideia do quais são as que temos aqui, que é genuinamente vai de Osasco, ou até mesmo aqui da região da Grande São Paulo? Por que essa tradição é tão significativa para os que dela participam, né? Então, é difícil dizer exatamente qual é a dança específica aqui de Osasco, né? Eu procurei, mas eu, sinceramente, não achei de Osasco, né? Mas eu descobri a dança típica daqui do estado de São Paulo, né? Que é bem bacaninha, eu adoro, né? Inclusive, são as danças típicas
na verdade são vários, né, que são patrimônios materiais da cultura paulista, né, que é a chiba, o batuque, a ciranda, né, o samba de bumbo, o jongo, o fandango de chilenas, a dança de Santa Cruz, o samba-lenço, mas a dança típica aqui do estado de São Paulo, né, que a gente pode dizer que aqui da nossa região, já que eu não achei de Osasco, é com certeza a catira, né? Ela também é conhecida como catererê, né? E é uma dança de palmeado, né? E sapateado, tradicionalmente realizada por homens postados frente a frente, né? E acontece em diversas cidades aqui do nosso estado. Pode ser também dentro de festas familiares, né? Ou festas tradicionais, aquelas, por exemplo, da festa junina, né? Como o Divino, o Benedito e a Santa Cruz. Tá? Então, essa é a dança quando vocês forem pensar qual é a dança aqui de São Paulo, é a catira, tá? Ou catererê, tá? Depois coloquem tem no YouTube uma mostra lá do. Acho que eu vou para vocês, não vou só falar, não, vou mostrar para vocês que eu acho que é bacana, vamos ilustrar. Vamos ilustrar. E o bom é sempre ver, catira, dança. Vamos lá. Vocês estão vendo aí que a dança de catira, ela vai
Pronto, essa é a catira, né? Cíntia, eu já tinha visto, a Tia me falou que já tinha visto a catira, mas não sabia que era típico de São Paulo. A catira é a dança típica de São Paulo, né? Então, se pudesse elencar todas aquelas que eu havia falado no início, a catira é a mais importante, a que representa a nossa unidade estadual, tá? Ela lembra muito a questão dos tropeiros, né, deles dançarem. Vocês repararam que até tinha meninas dançando, né? Apesar da catira ser dançada por homens, é, ela tinha homens também, né, tinham meninas também vestidas, né, caracterizadas de homens, mas também, elas, obviamente, pode participar hoje, até porque a escola não é só de meninos, né? Bom, então, tendo em vista isso, se vocês souberem, inclusive, qual é a dança típica lá daqui de Osasco, só para avisar, tá bom? Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, por que essa tradição é tão significativa para os que dela participam, né? Bom, no caso aí da catira, ela é importante, né? Porque ela, como eu falei, ela representa os tropeiros, né? Quem foram os principais desbravadores da nossa terra, né? Foram os bandeirantes, apesar, né, da gente ter que tocar fogo mesmo lá no Borba Gato, né? Tem que tocar fogo mesmo. Bora tacar fogo no Borba Gato. Tacado fogo lá do Borba Gato, eles foram sim importantes porque eles levaram um certo progresso para o interior de São Paulo, né? Eles percorreram aquelas trilhas indígenas, obviamente com uma outra intenção, né? Eles não tinham intenção de simplesmente que tinha para o mato, né? Eles tinham a função de buscar riquezas para a coroa portuguesa, né? Então, mas foi infeliz, foi muito infeliz, mas foi necessário, senão talvez a gente não conhecesse o nosso sertão, né? Então, por isso, para poder comemorar, então eles comemorar ou festejar alguma coisa, eles dançavam a catira. Então, por isso que é a dança típica daquele estado de São Paulo, tá? Então, e é importante porque ela representa as nossas raízes, né? Então, isso vai acontecer com as festas juninas, né? Que é típica do interior, do interior do Brasil. É difícil dizer qual interior, né? Porque ela é uma dança típica brasileira, né? Apesar de fortes influências europeias. Nós temos o Boi Bumbá lá no Maranhão, temos a festividade dos bois, né, lá em Parintins, lá no Amazonas, entre outras manifestações do frevo, né, em Pernambuco, entre outras que existem por aí, aqui no nosso grande país, né? Bom, a gente vai ver bastante hoje várias danças, né? Então a gente vai ver os altos dançantes, né? Que é o cavalo marinho, agora de logo de cara, e o Bumba Meu Boi, né? As funções, né, dessas dramatizações é o cortejo, né, que é arrecadar fundos para a própria festa, e o espetáculo, né, que é a apresentação para o público, né. Essas danças, elas chamamos de dramatização porque elas, de fato, contam um tipo de história, né. A história, geralmente, ela remete sempre às origens daquele folclore mesmo, né, ou fazem algumas adaptações e tudo mais, né. Porque lembra, por exemplo, da escola de samba? A escola de samba é só pena, mulher pelada, coisa de carro alegórico, baianas? Não. Ela conta uma história, né? Cada ala vai contando uma parte, é uma representação artística daquilo que ela está sendo contada, né? A mesma coisa acontece com essas danças, né? Especialmente que são dramatizadas, né? Essas danças, né? O cavalo marinho e o boi bumbá, o bumba meu boi, o bumba meu boi. Que é a mesma coisa, Bumba Meu Boi, Bumba Boi Bumbá, é a mesma coisa, tá? Ela tem a necessidade de expressão dos sujeitos, né? Também a religiosidade, né? Inclusive, elas só existem porque elas geralmente eram ligadas a alguma paróquia, né, na qual aquela comunidade participava, né, como uma forma de expressão. A função principal é óbvia, era o divertimento. Não tinha TV, tinha fazer o quê? Para as festas, né? E, obviamente, assim como nós sofremos transformações ao longo do tempo, elas também sofreram, né? Então, qual é a importância dessa contextualização dessa história?
até para poder manter viva a tradição, a própria história do folclore, né? Para que os novos, as novas pessoas que estão ali apreciando consigam compreender qual é a razão de ser daquela dança, né? Ela tem um motivo de ser, né? Então, o Bumba Meu Boi, por exemplo, ela tem uma história, ela tem uma origem, ela tem uma vestimenta, tem um miolo, né? E para tudo isso acontecer, é necessária uma participação ativa da comunidade, especialmente, apesar que aqui está inclusive, mas é especialmente das crianças, porque as crianças estão até muito mais dispostas a aprender e depois, inclusive, a reproduzir mais para frente do que os adultos, apesar que os adultos não ficam tanto atrás, mas as crianças, obviamente, estão muito mais dispostas, né? E o cavalo marinho traz as suas brincadeiras e seus brincantes, né? Então, essas danças, por exemplo, essas duas, né, são chamadas de patrimônios materiais, né? E materiais, porque são transmitidos de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana, né? Especialmente em relação ao sentimento de identidade e continuidade, é que nós somos tão contemplados com tanta cultura dita erudita, né? Que são aquelas culturas que são, nossa, isso de fato é arte, né? Não, tudo é arte, né? Alguma coisa é arte, até o índio diga que é arte, né? É óbvio, nós temos as artes ditas como eruditas, as clássicas, né? Que são aquelas que são muito ligadas às elites, mas as manifestações artísticas populares também é uma manifestação artística, ela é uma arte, né? Então, por isso que é o mais importante de tudo isso que eu falei, do próprio IPHAN, né, do Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, tudo isso que eu falei, o mais importante é gerar o sentimento de identidade, né, onde eles possam se ver representados naquela dança, né, naquela manifestação, e dar o sentido de continuidade, ou seja, que aquela história não vai morrer ali, que vai vir outras pessoas que irão aprender e irão repassar aquilo que nós estamos aprendendo, né? Bom, a identidade, ela vem como um modo de realizar e manter vivas essas manifestações populares, né? E ela tem que fazer, sim, parte, por exemplo, da educação formal, que é a que nós aprendemos na escola, porque ela faz parte da aprendizagem cultural dos alunos e do seu povo, né? Lembrem-se que até para ela valoriza muito a manifestação artística local, né? E o indivíduo ele precisa ser reconhecido como um ser integral, pertencente a uma cultura, né? Essa é uma forma de, inclusive, falar: ei, você faz parte de uma cultura, você é produtor de cultura, sim, né? Não é só consumidor, não é só tipo uma cultura. E essa manifestação popular é uma forma de expressão, né? Então, de que forma, né, a prática escolar se relaciona com a manutenção da cultura popular, né? A escola, ela está ali como uma das suas funções a transmissão da cultura e do conhecimento produzido pela humanidade, né, que é o espaço de difusão dessas manifestações culturais. Então, se do mesmo jeito que o balé é uma arte, né, porque alguém diz que é uma arte, que é apreciada pelos nobres, o catira também é uma arte, né? Ele representa, apesar de ser popular, ele representa uma manifestação artística, ele faz parte de um conhecimento produzido pela humanidade, né? E não é menos valoroso, pelo contrário, é tão valoroso quanto, né, qualquer outro tipo de manifestação. Além disso, a escola, por ter essa função de transmissão de cultura e de conhecimento, né, já produzido, tem a questão das gerações anteriores, né? Ela traz essa cultura acumulada para essas gerações, posicionando esse conteúdo em relação ao que a modernidade traz de novidade, né? Então ele consegue pegar, por exemplo, o catira e adaptar, né, para os dias atuais. Basta ver, por exemplo, provavelmente muitos de vocês são mais ou menos vão lembrar, na época, lá na década de 80, na festa junina, as noivas, elas não dançavam mais só ao som da marchinha da quadrilha, né? Elas dançavam também ao som de Like a Virgin, que era o clipe da Madonna, que ela estava vestida de noiva, né? E passou a fazer essa parte naquele momento, até o início da década de 90. Então, isso mostra que existe uma manifestação e que conseguiu trazer elementos da modernidade, colar nela, e tudo ok.
né? E está tudo ok, né? Além disso, né, é uma forma de ampliar o repertório cultural. Porque a cultura não é só aquilo que as pessoas dizem que é o correto. Cultura é tudo aquilo que quem está ao seu lado produz, né? Então, por isso que é muito importante entender que ela faz parte também da criação de repertório cultural, além de propiciar uma formação voltada ao respeito à diversidade e à criatividade, né? Então, vamos ver aqui o cavalo marinho. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Tá. Só um pedacinho, tá? Só um pedacinho para te dar prosseguimento à aula. Depois vocês podem procurar lá no YouTube que tem, tá? Bom, os folguedos populares, né? Bom, os folguedos populares são uma infinidade de manifestações populares no Brasil, né? E todas elas estão ligadas, obviamente, à tradição. A ideia do folguedo é trazer diversão, entretenimento e expressão dessas comunidades nas quais elas praticam, seja ela qual dos folguedos que sejam, né? Então, por que essa tradição é tão significativa para que delas participam, né? Porque ela dá, como eu falei, aquele sentido de continuidade, né? Aquele sentido de pertencimento a algo, né? Então, por que é importante preservar e manter vivas essas manifestações? Para que ela não simplesmente suma, né? Aquele povo, ele mesmo que tenha evoluído zilhões de vezes, ele surgiu de algo, né? Então, qual é a tradição dele, né? Como a própria tia me falou, ela não sabia que catira era uma dança uma dança típica aqui do estado de São Paulo, né? Então, isso é errado a gente não saber, né? Não que ela esteja errada, não é isso, não é que você esteja errada, não. Mas é errado, por exemplo, ela não saber, as demais não saberem, né? Isso tem que ser propagado pela escola, né? A escola tinha que ter trabalhado essa questão. Então, por que vocês saberiam que a catira, se vissem, era a dança popular do nosso estado, né? Ninguém imaginaria, a gente poderia dizer, é do Nordeste, ou do Mato Grosso do Sul, de Goiás, mas nunca de São Paulo. Então, falta criar essa identidade, né? Então, para manter viva na nossa lembrança que essa é uma manifestação popular regional nossa,
A gente precisa ter conhecimento, né? Então, os foguetes são manifestações que fazem parte da cultura popular brasileira, né? E a constituição dela é um patrimônio que deve ser preservado. Inclusive, o IFAM atua com esse propósito, né? De manter vivos esses patrimônios imateriais, né? Que não pode pegar, né? Então, além disso, né? Traz o sentimento de identidade das comunidades e tem que ter uma certa cuidado na preservação desse patrimônio, né? Tanto através da escola, né, por meio da escola, né, e também para poder manter vivas suas práticas corporais. A escola é o lugar onde a aprendizagem cultural se faz, né, porque tem até a disciplina de arte, e ela faz parte da constituição de sujeito, né? Eu vou mostrar um folguedo aqui do Rio Grande do Norte, tá? Para vocês verem. Deixa eu ver se eu encontro um pequeno. Porque folguedo é grande, né? Porque ele é tipo um teatro dançante, né? É tipo Cláudia Raia. Vamos passar aqui por meio. Com muita alegria, São Sebastião já chegou o dia. São Sebastião já chegou o dia. Viemos festejar com muita alegria. Viemos festejar. Vou vir demais. Só para vocês verem, né? Vocês terem uma noção. Tem, óbvio, esse aqui é uma amostra que tem 21 minutos, né? Então, imagina quantos de folguedos tem. Esse é especial do Rio Grande do Norte, né? A tia me escreveu aqui, na minha época de ensino fundamental, sempre era feita a dança tradicional de festa junina. Eu não lembro de nenhum momento ter tido alguma aula específica sobre danças típicas de São Paulo ou algo parecido. Eu também não tive. Né? Por isso que eu falei, é errado a gente não saber, porque se a gente não sabe, é porque a gente não teve na escola. Né? Hoje, na recuperação dessas manifestações, a gente acaba falando, olha, essa é a catira, e a gente trabalha bastante, né? Inclusive isso, né? É importante até para que a gente conheça quem nós somos, né? Faz parte da nossa cultura. Né? Então, esse daí são os folguedos, né? Então, cada lugar vai ter um folguedo específico aqui de São Paulo, tudo mais, ele provavelmente é uma mistura da própria catira, mas vocês veem que parece bastante uma questão do frevo e do maracatu. E é mesmo, né? Que o frevo e maracatu quer queira ou não, um certo folguedo, né? Então, o frevo e maracatu, assim como todas as outras manifestações populares, elas têm uma história que não pode jamais ser ignorada. Inclusive, eles são chamados, eles são evocados especialmente na época de carnaval, né? Mas tem o ano todo lá em Pernambuco, né? Então, os movimentos que cada uma dessas danças propõe, ela tem uma gênese e um sentido, porque assim até mesmo como os fogueiros, e até mesmo como o cavalo marinho e o boi bumbá, o bumba meu boi, tem uma história para ser contada ali na dança, né? Lembra que eu falei da dança lá do balé, como você do street dance, do menino? Então, a mesma coisa aqui acontece, né? Também é uma história, né? Eu não danço simplesmente, estou dançando, não.
Eu tenho que ter um motivo para dançar aquilo, né? Então, são algumas perguntas que a gente precisa responder para isso, né? Que é como fazer para que o tão breve espaço escolar destinado à realização de encontros não reduza o entendimento de uma dança, né? Então, para isso, a gente precisa experimentar essas danças como faz com que, fazendo com que isso se amplie o nosso conhecimento corporal, né? O que é o nosso corpo, quais são as nossas possibilidades, né? Que nos desenvolvamos também a linguagem do corpo, né? Assim como o balé vai mostrar uma história lá da morte do cisne, que eu mostrei lá do rapaz, o John Lennon da Silva, né? Então, o nome dele, né? Que ele contou a história, né, no formato de street dance, mas que ele é classicamente mostrado através do balé. Essas danças também conseguem mostrar, né? E isso vem através da expressão corporal. Lembra da aula passada que eu falei? Tem que ter a leitura de corpo, né? O corpo precisa aprender a se comunicar, e é isso que ele vai fazer através dessas danças, né? Como é que a gente vai fazer o corpo se comunicar? Trabalhando isso em sala de aula. Então, quando você acaba entendendo o que é expressão corporal, você acaba incorporando todo esse conceito e realizando com mais efetividade, né? Então, além disso, trabalhar essas outras culturas, dessa afinidade de Brasil, de meu Deus, que é gigantesco, ele é muito importante para que a gente consiga entender como uma unidade mesmo de Estado, que independente de sermos do Estado de São Paulo, que é a realidade do nosso grupo, a gente pode e deve compreender, por exemplo, o fandango que é feito lá no Rio Grande do Sul, que temos que entender o frevo, né, do Recife, o maracatu, né? Temos que entender o bumba meu boi lá do Maranhão, né? E entre outros que existem pelo Brasil, né? Até mesmo a própria escola de samba, né? Engraçado até mesmo o surgimento do nome escola de samba, né? Que era para você aprender a fazer diversos tipos de arte num único lugar, né? A escola de samba você aprende não só a sambar, mas também a produzir arte, né? Uma arte que é apenas para uma única apresentação, por isso que o nome é escola de samba, né? E, então, isso, quando a gente cria essa identidade nesse momento de aprendizagem, a gente cria também sentidos para a corporeidade, né? A gente cria a linguagem para ela, né? E isso é muito importante porque esse trabalho, ele promove um diálogo entre as gerações. Geralmente é ensinado por alguém mais velho, né? Para alguém mais novo, ou alguém que está começando, né? Não precisa ser sempre no modo horizontal, também pode ser do modo vertical de gerações, né? E isso se faz interessante porque todo mundo, como diz o Paulo Freire, todo mundo é um professor em potencial, né? Todo mundo tem algo para ensinar, e temos mesmo, né? Então, o moderno e o contemporâneo, eles fazem sentido quando estão comprometidos com a história e a cultura de um povo. É óbvio, a gente pode dar aquele update, né? Nas histórias, né, nas manifestações, mas nunca esquecer das suas raízes, né, a sua essência, né, porque a valorização das inovações e tecnologias sem conhecimento e valorização cultural, ela é nula, né, você apenas vai fazer uma mudança e não vai ter a história, né, que vai embasar tudo aquilo que a gente está aprendendo. Então, muitas vezes nas escolas, essas danças populares chegam de forma bem superficial, até como a tia me falou, ela se preocupava muito, né, na minha época também, se preocupava muito mais com a questão da festa junina do que qualquer outro tipo de manifestação. Por exemplo, lá na escola onde eu trabalho, a gente está se preocupando agora com Halloween. Eu ainda ia falar, gente, olha, Halloween, eu ainda prefiro pensar no dia do Saci, né, que é a versão para essa festa aqui no contexto brasileiro. Para quem não sabe, 31 de outubro é dia do Saci, né? Que é para poder confrontar, dar uma brasileirada nessa festa de Halloween, porque ela não é uma festa típica nossa, né? E ela está tomando conta da nossa cultura, né? E a gente está agregando de outra cultura. E já que nós temos um outro que é bem parecido, por que não utilizar, né? Então, além disso, como eu falei das formas superficiais, então não aparece apenas como uma forma grafada para a festa, compreender o porquê que tem que fazer aquilo, por que a história, por exemplo, da festa junina é contada, né? Na verdade, ela é como se fosse um caminho de fato para a roça, né?
tudo aquilo que as pessoas encontram nesse caminho, né? Que era muito natural para eles naquela época, né? Então, abrir caminho para que essas expressões culturais cheguem de forma significativa e não destituídas de seus contextos de produção é função da escola, é função de nós, educadores, até para que a gente consiga manter viva essas tradições, né? Como hoje vocês aprenderam, que a catira é uma dança popular aqui do estado de São Paulo. Então, para isso, a gente tem que fazer... A gente tem que sentir e trazer para o corpo esses movimentos dessas danças, né? É óbvio, no início a gente não vai precisar ter muito sentido para aprender, mas a partir do momento que você começa a compreender por que faz aqueles motivos e recebe um significado por que faz aquilo, você consegue conversar com o público com o qual você está se apresentando. Então, as manifestações populares, elas possuem uma história cultural e política que não devem jamais ser ignoradas, pelo contrário, elas têm que ser enaltecidas, né? Afinal de contas, a população, né, a camada popular é a maior camada da nossa sociedade, né? Além disso, a gente precisa propiciar ao aluno o contato dessas crianças, né, com a cultura popular de forma verdadeira e significativa, né, com valor, não apenas em datas comemorativas, mas sim ao longo de todo o projeto pedagógico como um todo, né? Então, ainda falando sobre o frevo maracatu, a gente vê muito, né, na questão... a gente vê muito o frevo maracatu apenas na época de carnaval, o que é uma pena, né? O frevo maracatu, eles acontecem ao longo do ano inteiro, né? É uma apresentação normal. Óbvio, a festa junina, ela vai ter mais sentido para ser apresentada em julho, mas nada impede dela ser apresentada fora desse mesmo período, né? E o mais engraçado, gente, é que eu vi um tempo atrás um documentário, acho que foi na Globo News, sobre as festas juninas lá em Brasília, né? Que, como as festas juninas carrega forte influência da Igreja Católica, né? Porque elas são festas para os santos católicos do mês de junho, né? Que é o Santo Antônio, São João e São Pedro. Alguns grupos de evangélicos meio que chamaram que eram festas para Jesus, né? Ou seja, isso é um desvirtuamento da manifestação. Não que as pessoas não precisam usar, mas não é. Qual o problema mesmo? Não é uma expressão exclusivamente religiosa, ali é uma manifestação artística. Ela surgiu, óbvio, através desse viés religioso, mas ela não representa só a unidade religiosa. Ela ali representa uma parte de cultura nossa nacional. Então, eu acho até uma besteira, porque eu sei que deve ter evangélicos aqui entre vocês, mas eu achei aquilo uma besteira tão sem tamanho, gente. Desculpa, eu achei uma besteira tão sem tamanho, porque eu lembro que o pastor, né, que era sempre o noivo, né, e dizia que as pessoas eram mostradas através de revelação, e que para poder até fazer o vestido da noiva, ele fazia muita oração, porque vinha uma revelação de como tinha que ser o vestido de noiva. Gente, isso parece mais uma evocação de mesa branca. Desculpa, não quero ofender nenhuma religião, mas para mim é o que parece, né? Eu não sei se eu conseguir esse vídeo, eu mostro para vocês, põe na descrição. Mas esse vídeo do Globo News documentário, eu achei bem interessante, das festas juninas, né? E isso é muito importante a gente lembrar, por quê? Porque na minha religião, né, vocês sabem, minha religião é o candomblé, nós temos vários alimentos, né, vários pratos que são feitos, e que a base desses pratos é o candomblé, né, são de matrizes africanas, né. Por exemplo, eu nunca vou esquecer de ter visto o acarajé, né, que o acarajé, nós temos lá as baianas que são evangélicas, então elas não falam que é acarajé, porque acarajé é a comida de Oiá, né, comida de Iansã. Então, gente, independente se é de Iansã ou não, ela está ali também como um bem material, né? A forma da produção é um bem material lá da Bahia. Então, ela surgiu, sim, como uma forma de expressão para uma orixá. Mas isso não quer dizer que ela só pode ser feita para aquilo. Não, se eu quiser descer e comer um acarajé, eu como. Não preciso esperar uma festividade, né?
É diferente, por exemplo, da hóstia, né? A hóstia, para comer uma hóstia, tem que ir na igreja, né? Lá comungar, ir lá no padre, ele me dá a hóstia, às vezes me dá até vinho também, enfim. Então é diferente, né? Então essas manifestações, elas não precisam ser adaptadas para essas visões para serem aceitas. Elas só precisam ser compreendidas como cultura, somente isso. Então elas não precisam se desvirtuar ou se apropriar dessas culturas para poder ter um certo valor, né? Por isso que eu falei da questão do Halloween. Por que a gente vai fazer festa de Halloween se a gente tem representantes do nosso folclore aqui muito mais forte, né? Por isso que foi instituído, inclusive, o Dia do Saci. A Lid colocou aqui que a dança do carimbó é muito boa, né? E ela foi até, inclusive, mostrada na novela lá da Força do Querer, né? Que é a Ritinha, né? Então, as danças festivas na escola, aliás, as danças na escola nas datas festivas, em datas festivas, elas acontecem apenas como uma forma de diversificação, perdão, de diversificação, mas essa diversificação tinha que ser todo mês, né? Então, a dança voltada para as apresentações em datas festivas, ela ocupa uma parte do tempo de idade e costuma integrar com maior ou menor intensidade o planejamento escolar. Então, isso tudo, ele precisa ser compreendido que a presença da dança na escola, nos eventos comemorativos, ele não é só para apenas esses eventos, né? Ele precisa estar presente todos os tempos, né? Então, apenas um recorte de tempo é muito significante. Então, precisa estar mais contextualizado na escola, né? Além disso, a gente tem que fugir das coreografias com repetição de passos prontos e estereótipos, né? Então, não, a gente tem que buscar fazer interpretações corporais, expressões corporais, para que as pessoas se sintam muito bem dispostas a dançar, né? Eu fui ver acho que tem uns 2 anos isso, uns 2 anos, até com meu noivo, a gente foi ver uma apresentação de quadrilhas mesmo, lá em Joanópolis, na divisa com Minas Gerais, né, ali pela Fernão Dias. E ele ficou maravilhado pela forma como as pessoas se dançavam, né, porque eles não dançavam apenas pela questão da coreografia. Era coreografado? É óbvio que era coreografado, mas não é mecânico, era algo que soava muito natural, tudo era muito cadenciado, né? Se eu dançar aqui um samba, é óbvio, vou dançar, sambar meio doido. Eu posso entrar numa aula de dança e aprender a dançar de forma mecanizada. Mas por que a gente fala muito, vou falar um termo racista, mas por que a gente fala que as mulatas das escolas de samba, elas dançam maravilhosamente bem? Porque elas não dançam coreografado, elas simplesmente vivem aquilo. Aquilo é a vivência dela, né? Peço desculpas pelo termo mulata, porque é um termo racista, né? Mas eu diria que são os integrantes daquela comunidade, né? Elas não precisam ser belas, maravilhosas. Qualquer pessoa que tem aquilo na vivência, ela vai dançar maravilhosamente bem, porque ela não está dançando para agradar alguém que está vendo. Ela está dançando porque ela sabe dançar e sabe o que fazer para poder representar todo aquele cadenciamento, né? Então, vamos ver que alguém chegou. Então, a proposta com danças da cultura popular brasileira, ela precisa ter uma contextualização até para que as crianças e os demais alunos, não só as crianças, eles consigam entender por que a gente dança aquilo, né? Para que eles possam apreciar e também saibam o que fazer naquele momento, né? Então, essa coisa meio da coreografia, do passinho, ele é uma coisa exportada dos Estados Unidos, e a gente precisa muito romper com esses laços, para poder valorizar a nossa cultura, né? Porque ela faz parte da nossa formação como sociedade. Então, geralmente, essas danças, elas aparecem com formatos de quadrilhas, cirandas e danças de roda, né? E as manifestações populares, elas fazem parte, sim, da nossa cultura, né? Elas fazem parte e a gente tem que lançar a mão delas, né? Então, elas devem ser apresentadas aos alunos de forma contextualizada, mostrar por quem dança aquilo, por que eles dançam, qual é a origem daquela dança, né? O que representa essa dança para aquele povo, né? Qual é aquela festividade e tudo mais, né?
Porque aí a gente precisa também se atentar para as diferentes dimensões do movimento, porque o frevo e o maracatu, apesar de serem muito próximos, eles têm as suas nuances e suas diferenças, né? E isso é muito importante. Então, cada um vai mostrar ao seu olhar a forma de como ele vê aquela cultura, né? O melhor exemplo disso é a batalha do boi garantido com o boi caprichoso, né? Que eu acho que garantido, se não me engano, é o vermelho e o caprichoso é o azul. Se eu estiver errado, 1000 perdões aos bois, 1000 perdões, mas é porque eu lembro que um é azul, o outro é vermelho. E eles contam a mesma história à sua maneira, né? Então, tem uma maneira que é verdadeira ou falsa? Não. Eles veem a mesma visão de uma história à sua maneira. Então, é isso. Então, isso vai trazer essas dimensões do movimento, além de distanciar da simples memorização e treino de uma coreografia. Então, para isso, eu preciso usar e abusar da criatividade, da ressignificação e da espontaneidade, especialmente das crianças, né? Então, a dança de roda na escola, por exemplo, né? A gente são evidenciadas através de 3 dimensões de movimento, né? Primeiro, porque até para a dança de roda, ela precisa ter uma adesão que seja voluntária, porque ela vai trazer uma dimensão do prazer, né? Por que as moças da comunidade elas sabem dançar, sambar muito bem? Porque elas não fazem aquilo por obrigação, elas sentem prazer de dançar, de ter o movimento, né? Além disso, são movimentos realizados em grupo que expressam a identificação da coletividade que se faz presente no contexto daquela dança, além da sincronia dos movimentos realizados pelo grupo, que provocam de um efeito de grande beleza, né? Que são grupos, por exemplo, no caso da dança de roda, né? Os cirandeiros, né? Que se apresentam profissionalmente. Bom, nós já vimos o cavalo marinho, né, que é uma dança dramática do norte da zona da mata pernambucana, e o cavalo marinho é uma representação de uma sequência cênica, nas quais as figuras são chamadas ao centro do terreiro de terra batida, onde comumente a brincadeira tem palco para demonstrar os seus trupés, né, que são os passos dessas danças, e cantar as suas loas, né. E ela é um patrimônio cultural e imaterial do Brasil, né, pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é o IFAM, né. Bom, temos o Bumba Meu Boi, né, que é o Patrimônio Cultural e Material do Brasil, pelo Instituto também, pelo IFAM, né? O frevo, que também, só que o frevo não é nem do Brasil, é um patrimônio imaterial da humanidade, né? E ele tem, diferentemente dos outros ritmos populares, que geralmente tem a percussão como base, essa manifestação típica pernambucana traz os metais como alicerce musical, né? Então, não é apenas a percussão, né? Que é aquele do bumbo, ou do pandeiro, ou alguma coisa que crie aquela marcação de grave, né? Mas sim o agudo, né? Além disso, o frevo utiliza as sombrinhas na mão e tem as passistas, né? Que fazem aquelas danças populares. Né? Entre outras danças. Isso aqui é uma forma estereotipada que eu estou dançando. Né? Maracatu, né? Ela também é conhecida como maracatu nação, né? Ela tem uma marcação forte e pesada que vem dos pulsos bem definidos pelas enormes alfaias, né? E ela se caracteriza por pisadas fortes, né? Ou seja, já aí aparece o elemento da percussão. Por isso que eu falei, elas são muito próximas, né? E elas são sincronizadas, né, com os pulsos da música, né? Então, os braços com os cotovelos flexionados e paralelos ao chão acompanham a passada com firmeza e são, de certa forma, movimentos mais simples do que, por exemplo, o frevo, né? Samba de roda, né? Também outro patrimônio cultural imaterial da humanidade, né? O samba de roda, apesar de as pessoas ligarem muito ao Rio de Janeiro, a origem dele não é do Rio de Janeiro, é lá do Recôncavo Baiano, né? Lá onde fica Salvador, né? E é uma manifestação tradicional que predomina a presença de senhoras, né? Que é muito diferente do samba do carnaval carioca, né? A coreografia é realizada um de cada vez, né? E já os músicos já tem mais os homens, né? E a disposição, como o nome de samba de roda, é em roda, né? Então, cada um vai entrando numa roda e dançando, né? E a ciranda, né? Que é uma brincadeira de roda, que foi considerada apenas uma brincadeira de roda até 1960, quando foi finalmente
compreendida como manifestação artística, né? Então, a ciranda era uma manifestação popular praticada por adultos na Zona da Mata, também pernambucana. Ela traz os movimentos de pés e um balanceado de corpo muito peculiares, né? Além de sincronia por todos na roda, né? Então, vamos ver, por exemplo, a ciranda agora. Ah, acho que eu vi uma aqui mais bonitinha. Peraí. Eu gostei. Corta. Não, acho que vai ser essa mesma. Na dança circular, nos colocamos um ao Agora vamos ver o maracatu. Maracatu,
Opa, agora vamos ver o frevo para terminar. E no trio, Arthur, Hugo e Vitor. Bravo! E no trio das meninas, Mariana, Roberta e Luiz. Antes de terminar essa aula, eu quero deixar aqui para vocês verem como que é a expressão de... Opa, começou antes do previsto. Como que é a expressão do que de fato essa questão do corpo, né? A questão da expressão corporal, daquilo que a gente precisa fazer para poder repassar essas emoções através do corpo. E eu vou mostrar para vocês como essa união, por exemplo, da música e com a coreografia, se a gente analisar como elas têm uma certa simetria e também passam uma informação mais completa. E essa que eu vou mostrar para vocês é digna de medalha de ouro, até, inclusive. E vocês vão entender agora por quê. Opa!
E é isso. Isso é para vocês entenderem como é importante a questão do conhecimento da expressão corporal. Porque essa apresentação, por exemplo, da Rebeca Andrade, não foi apenas uma coreografia que ela fez para fazer mecanicamente para ganhar pontos. É uma coreografia que ela fez para expressar algo que ela queria falar através do seu corpo. A Leide colocou aqui, tem que ter muito fôlego e condicionamento físico muito bom. Tem que ter, mas isso não limita pessoas, né? Independente do seu corpo, né? Basta, de fato, ter um bom fôlego e um condicionamento físico, mas não limita ninguém a participar. Vocês têm alguma dúvida, pergunta, querem falar alguma coisa, contribuir? Não? A Vanessa falou não. Então, agora eu lembrei que na escola onde meu filho estava, na festa junina, cada turma fez uma dança diferente. Aí sim fizeram de várias regiões do Brasil. Não foi mais aquela que todo mundo fazia aquela mesma dancinha de quadrilha. Lá eu lembro que cada turma representou uma região. Eu tinha esquecido disso daí. Mas isso agora com meu filho, né? Que vem trazendo a valorização das demais manifestações culturais. É importante em junho a festa junina? É importante, sim. Só que tem outras que também podem ser apresentadas e incorporadas. Agora, imagina se tivesse diversas turmas apresentando o mesmo tipo de dança. Que chato que é, né? Então, o importante é que as crianças elas consigam compreender que há diversas danças e que todas elas convivem e está tudo bem. Mais alguma coisa, gente? Querem falar algo? Então, gente, é isso. Não esqueçam, sexta-feira eu vou subir o vídeo 4 dessa disciplina, né? Porque não deu para participar na semana passada, porque eu estava um pouco doente, estava lá no pronto-socorro. Mas estou aqui, estou bem. Na semana que vem nós não teremos aula síncrona, né? Não teremos aula assim, né? Vai ser uma aula também gravada, porque vai ter a prova dessa disciplina de corpo e movimento. E, além disso, hoje é o dia de postagem do estágio e na semana que vem do projeto integrador em grupo. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Um beijo para vocês e até a semana. Até daqui 2 semanas, tá bom? Beijo para vocês. Tchau.